Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Continuando com a segunda parte da conferência número 18 do livro A Igreja Católica, de Monsenhor Thierry Tot, da editora Magnificat, falando sobre a Igreja perseguida. Nós vimos então na parte precedente as perseguições contra a Igreja, vindas de todos os lados deste mundo governado pelo inimigo de Deus. E agora vamos ver o assunto, a divina providência e as perseguições. Em outras palavras, por que Deus permite que essas perseguições aconteçam contra a sua própria Igreja? É um assunto difícil, delicado, mas Monsenhor Thierry consegue expô-lo de uma forma bastante didática, que tenho certeza todos nós poderemos entender e nos beneficiar. Irmãos, não nos contentamos em consignar simplesmente os fatos. Cremos que nenhum só dos nossos cabelos cai sem que o saiba o nosso Pai do céu. Está nos Evangelhos dito pelo próprio Cristo. Deus tem, portanto, grandes desígnios quando permite que sua Igreja seja perseguida. Quando o fogo do sofrimento queimava os fiéis de Cristo, eles certamente não sabiam o que queria com isso a providência. Os que viviam na tempestade das perseguições não percebiam quais eram os desígnios de Deus. Mas hoje vemos tudo sob outra claridade. Tudo corresponde a um plano divino. Seja o que for que aconteça a uma nação ou a sua própria Igreja, hoje já vemos claramente que a perseguição realizou um duplo fim nas mãos da providência. Primeiro, as perseguições contribuem para o revigoramento e para a dilatação da Igreja, para o seu crescimento. Assim como um vento sacode em todos os sentidos os galhos da árvore e, despegando os frutos, leva a longa distância a semente de novas árvores, assim também as perseguições têm propagado a Igreja de Cristo. Apenas nosso Senhor deixara a terra, instalava em Jerusalém a primeira perseguição, e os apóstolos eram obrigados a abandonar a capital judaica. É certo que isso lhes foi penoso e que eles sofreram com isso. Mas vemos agora o quanto isso serviu aos desígnios da divina providência. De fato, essa perseguição contribuiu para o cumprimento do mandamento divino. Sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Atos 1, 8. O cristianismo toma pé em Roma. Acendem-se ali a perseguição de Nero e em seguida as perseguições mais sangrentas durante 3 séculos. Quanto mais sangue cristão corre, porém, tanto mais vitoriosamente se ergue a cruz de Cristo. Sanguis martyrum semen Christianorum. Ou, do sangue dos mártires nasce uma nova vida cristã. Como após uma chuva de maio, principia a nascer a messe, e como do grão de areia que tortura a concha, nasce a pérola preciosa. O caminho da Igreja de Cristo tem sido, ao longo de toda a história, uma via sacra contínua. E coisa notável, as páginas mais esplendentes da sua história não foram escritas nas épocas em que a humanidade se inclinava ante a grandeza da Igreja, mas sim quando a Igreja mais sofreu. Pois o sinal caro à Igreja é a cruz. Ninguém apreende tão profundamente o sentido e a utilidade do sofrimento quanto a Igreja de Cristo,
que sabe que sob as marteladas do sofrimento se abrem na alma humana profundezas insuspeitas, e que nossos olhos enxergam então melhor a verdadeira significação das coisas. Os tempos de perseguições sempre foram as épocas mais gloriosas da Igreja, pois quem avança no caminho da cruz deve, inevitavelmente, encontrar-se com Cristo, que carrega a sua cruz. Tirai as perseguições e as pérolas da Igreja desaparecerão, dizia Santo Ambrósio, designando o martírio sob o nome de pérola. Se não tivesse havido hereges, diz Santo Tomás de Aquino, a ciência dos santos não teria florescido. Assim, as heresias e as perseguições, as forças exteriores e as resistências intelectuais prepararam o triunfo da Igreja. São bem verdadeiras estas palavras de Santo Hilário. A Igreja floresce quando é perseguida, triunfa quando é oprimida, progride quando é desprezada, fica de pé quando parece vencida. A mesma frase dita aqui por ele em latim. Mas a divina providência tem ainda outro intuito quando permite as perseguições da sua Igreja. Não somente quer fortificá-la no meio das tempestades e perseguições, mas quer também consolá-la e animá-la. O fato de, incessantemente na luta, a Igreja haver sempre triunfado, é para nós um grande consolo e um conforto, ao mesmo tempo que uma certeza da verdade da promessa de Cristo, segundo a qual as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja. O capítulo 14 do Evangelho de São Mateus mostra-nos Nosso Senhor andando sobre as águas. É um relato muito interessante, tem um significado profundo, e Monsenhor Thiehamer vai considerar um pouco deste episódio. Nosso Senhor andando sobre as águas. Eram 3 horas da madrugada, ou seja, o auge da noite, o auge do poder das trevas. A barca dos apóstolos era jogada de um lado para o outro pelas vagas, pelas grandes ondas, e de repente o Salvador aparece, andando sobre as águas e chamando a si quem? O apóstolo Pedro, São Pedro, o primeiro Papa. Quando Pedro, de alma ardente, se ouve chamar pelo Divino Mestre, não tem um instante de hesitação. Salta na água e adianta-se para Nosso Senhor. Imagine a cena. Mas a água estava muito agitada. As vagas erguiam-se bem alto. E Pedro teve medo. E à medida que sua fé e sua confiança diminuíam, ele começou a afundar-se nas ondas. Senhor, salvai-me, exclamou ele com desespero. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram à barca, o vento aplacou-se. Relato de Mateus 14, 31 e 32. Esta é uma imagem frisante da Igreja de Cristo. O Senhor não lhe poupou no passado e não lhe poupará no futuro as tormentas da perseguição. Mas não temos o direito de faltar à fé nem de desesperar, porque o Senhor não deixará sossobrar ou se espatifar contra as ondas ou naufragar a barca de Pedro, a sua própria Igreja. Quantas vezes tempestades irresistíveis, em aparência, têm se erguido em torno da barca da Igreja?
nas lutas interiores que esta tem tido que sustentar no momento das heresias. Arianismo, nestorianismo, monofisismo, pelagianismo. Que perigo significou para a igreja o bizantinismo, que procurava reduzi-la à escravidão? Depois o cisma da igreja do Oriente? Depois qual novo espectro devastador, o maometismo, lança-se sobre a Europa? Depois vem o doloroso cisma do Ocidente? E hoje, um perigo mais terrível do que todas as heresias e todos os cismas: o ateísmo organizado, científico, munido de meios poderosos. E malgrado tantas perseguições cruentas, como que por milagre perpétuo, a Igreja Católica persiste de pé, com uma força que não fraqueja há 20 séculos. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela tem visto ligarem-se contra ela os indivíduos, as instituições, os soberanos, as correntes de ideias, a ciência, a filosofia, as forças dos estados. Há séculos, demagogos e revolucionários gritam constantemente: abaixo a igreja. E nada tem conseguido. Acaso uma catedral milenária sofre quando um garoto mal educado lhe esgravata as paredes com uma faca? Porventura a Igreja Católica de 20 séculos de idade sofre quando uns revoltados batem raivosos a cabeça contra o rochedo da sua base? Em cada meio século surge aqui ou acolá na terra um personagem em moda que pronuncia a oração fúnebre da Igreja. E, entretanto, é a Igreja que tem enterrado todos aqueles que a tratavam com tanta superioridade. Quantas acusações se têm levantado contra ela em nome da filosofia moderna e da ciência, que dizem incompatíveis com os dogmas da Igreja. E a Igreja nunca teve medo das zombarias, nem nunca retirou coisa alguma dos seus ensinamentos, pois tinha tempo de esperar que os resultados certos dos investigadores sérios desmentissem as acusações frívolas dos incrédulos. A Igreja está de pé. Ao lado dela ruíram imensos impérios, que dispunham de poderosos meios para sua defesa. E a Igreja está de pé, sem canhões, sem baionetas, sem fortalezas, sem aviões, sem tanques, apoiando-se simplesmente em duas frases, duas pequenas frases, mas que são mais fortes do que todos os exércitos, do que a maçonaria e as ligas dos sem Deus, porque foi o Filho de Deus quem as pronunciou. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. E eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Mateus 28, 20. Em conclusão, Monsenhor Thiamer diz o seguinte: meus irmãos, a Igreja é Cristo, que continua a viver entre nós. Na sua história renova-se, pois, a história terrena de nosso Senhor Jesus Cristo, seus padecimentos, mas também seu triunfo. Desde que a Igreja existe, está incessantemente em luta. Mas o testemunho de 19 séculos clama a todos os ouvidos. Assim como Cristo, só em aparência, foi vencido por seus inimigos, assim como a Sexta-feira da Paixão cede o lugar à glória do dia da Páscoa, assim também os ferimentos infligidos à Igreja por seus inimigos têm se tornado as marcas do seu triunfo. Cada derrota que ela tem sofrido tem se lhe tornado fonte de novo incremento.
e no seu estandarte vitorioso brilha continuamente a realização da promessa de Cristo. Eu vivo e vós vivereis. João 14:19. É a única barca da qual temos o direito de dizer: flutua e não afunda. É um rochedo contra o qual investem os assaltos das vagas, mas ele próprio não vacila. Creio na Igreja Católica. Era o grito de fé dos primeiros cristãos há 19 séculos. E será a crença dos homens remidos, enquanto viver um homem na terra, até que Cristo volte para julgar os vivos e os mortos. E ficarei, com todo o meu amor, até o derradeiro suspiro, ao lado da Igreja cristã perseguida. E se entre nós, homens de inteligência duvidosa, se apresentassem para querer fazer propaganda em favor de alguma religião pagã, como se o nosso povo não tivesse outra preocupação, se tais ataques insensatos se lançassem contra a velha fé cristã, então eu me conservaria com um amor ainda mais forte ao lado da minha santa religião católica. Ó, sim, arde também em mim a flama do patriotismo, mas sei que ela não pode substituir o fogo sagrado dos nossos altares. Sei que não trabalho só para a salvação da minha alma, mas que sirvo também do melhor modo aos interesses de minha pátria, quando me esforço para ser um filho obediente, dedicado e fiel da Igreja Católica, incessantemente perseguida, mas incessantemente vitoriosa. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.